Começa agora Minuto da Extensão. Aqui você compreende o impacto do CAV na vida da comunidade. Olá, bom dia. Minuto da Extensão na UDESC FM Lages. É aqui que você conhece os projetos e programas de extensão do Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Eles impactam a sua vida e a da comunidade, seja de modo direto ou indireto. Eu sou Carla Torres e te acompanho no Minuto da Extensão toda quinta-feira, às 8 da manhã. A reprise do programa é aos sábados, às 6 da tarde. E o tema do programa de hoje é um projeto que já existe desde 2018. A AVOFEL, Associação de Voleibol Feminino de Lages. Esta é uma instituição sem fins lucrativos que visa ao desenvolvimento e construção de valores de meninas entre 6 e 18 anos por meio do esporte. A instituição atende hoje mais de 400 atletas e ela contempla escolinhas, voleibol social e nível de rendimento também. Nos últimos anos, a AVOFEL se mantém campeã da categoria de base em vários campeonatos estaduais aqui no estado de Santa Catarina, também campeonatos nacionais e até internacionais. Nós vamos entrar em detalhes aqui hoje nessa conversa, que vai ser muito interessante, porque o mundo do esporte a gente acompanha, em geral, quando tem um torneio, quando tem ali uma transmissão pela rádio, pela TV, quando o pessoal ganha prêmio, mas o dia a dia, a luta de quem está lá, todo dia na quadra, no caso, não é fácil. Nós vamos saber um pouco disso hoje. O trabalho da AVOFEL, como eu disse, é social, também voltado ao rendimento, ou seja, forma esses times para treino pesado e para disputar nesses torneios. Essa turma foi longe, a gente já percebe, né? Mas só em 2024, para a gente ter uma ideia. Temos conquistas aí como Estadual Fesporte Sub-13, Liga de Voleibol de Santa Catarina Sub-15, Liga de Voleibol de Santa Catarina Sub-14 e também Sub-13. Ainda tem a Liga de Voleibol do Estado na Sub-12, que está em andamento. E, recentemente, elas foram classificadas para o Campeonato Brasileiro Interclubes, o CBI, mas há outros destaques ainda que nós vamos deixar registrados aqui hoje. As convidadas do Minuto da Extensão são a fundadora da AVOFEL, Régia Fávero, também a atleta Gabriele Hoffmann, e a professora Maria de Lourdes Borba Magalhães, que é professora aqui no CAV e traz o trabalho da AVOFEL para o Centro de Ciências Agroveterinárias em forma de projeto de extensão e, por isso, claro, o convite para este programa hoje. A professora Maria de Lourdes é destaque, ela já foi nossa convidada aqui no Minuto da Pesquisa, ela é destaque em pesquisa, é sócia, fundadora de uma startup em biotecnologia, participou do desenvolvimento e registro de diversos produtos biotecnológicos e é inventora de múltiplos depósitos de patentes na área. Ela também foi vice-coordenadora do Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular da UDESC e você já imagina, é muito premiada. Mas também a professora marca sua presença aí na extensão por meio de um projeto que envolve a AVOFEL, um projeto como esse aí, que envolve o esporte. Muito bem-vindas ao Minuto da Extensão, professora, primeira vez aqui no programa, e a Régia e a Gabriele, convidadas aí pela primeira vez. Isso, Carla. Muito obrigada pelo espaço. Obrigada, professora, que mais uma vez nos abre as portas num espaço tão importante, tão relevante. Nós já estamos dentro do CAV através desse projeto de extensão que nos abriu a oportunidade de termos mais um polo de treinamento, mais um polo de suporte para nosso projeto. Então, a gente é muito grata. Obrigada pelo espaço. Já deram entrevista aí para o Luiz, né, nosso estagiário aqui, que eu sei. É isso, né? O pessoal cobre ali, o Luiz tem o programa voltado a esportes aqui. E a minha primeira pergunta deveria ser como a Régia teve a ideia, mas eu ainda vou chegar lá.
eu vou chegar lá, mas eu quero abrir um pouco mais a ideia da associação da Avofel em si, né, como um todo. A associação oportuniza esse desenvolvimento social, o empoderamento, que é uma expressão tão frequente hoje. Que bom, né, gente? Empoderamento feminino, que é muito ampla essa ideia de empoderamento, né? Uma mulher que desenvolve o seu corpo no esporte, a sua disciplina, isso leva para a vida. E nós vamos ouvir a Gabriele sobre isso aqui daqui a pouquinho. Essa liderança, essa sociabilidade, a disciplina, né? O amadurecimento e também esse desenvolvimento psicomotor. Quando a gente vê tanta criança atrás de tela hoje em dia, né? Quando você desenvolve o domínio do seu corpo com disciplina no esporte, que é uma coisa assim, é quase, me veio a palavra assim, é quase retrô isso, né, para as crianças de hoje, né? Verdade. É coisa de antigamente, assim, mas que maravilha isto, como um projeto, 400 meninas. Como é que é desenvolvido esse trabalho, assim, de um modo geral, Régia, para a gente entender melhor? Falando um pouco assim da nossa rotina, hoje a Avofel tem os polos de iniciação das escolinhas. Nós iniciamos com meninas de 6 anos, 7 anos. Então, no Jones Minosso, a gente tem, nas segundas e quartas-feiras, 3 quadras, onde comportam quase 60 meninas por turno, né? Assim, das 18 às 19, das 19 às 21. Nós temos um projeto no Rubens, na Escola Básica Rubens. Nós temos no Ivo Silveira, que é outro polo. Nós temos outro polo que é no Santa Helena. Nós temos aqui no CAV, aos sábados, que não tem mais vaga. A gente está com 64 meninas aqui já. E uma fila de espera agora, porque não tem como suprir mais, né? É humanamente impossível para 2 professores conseguirem isso. Então, quando nós iniciamos o projeto, nós éramos em 13 atletas, 2 professores. Hoje a gente tem 10 profissionais envolvidos, entre estagiários, na parte administrativa e os professores de educação física propriamente. Nós temos o professor Chico, que ele coordena isso porque ele tem um método muito próprio dele trabalhar e ele conseguiu imprimir dentro disso com os outros professores que seguem muito. Ele hoje é uma referência não só no estado, mas no Brasil, nas categorias de base e no esporte escolar. Sendo que a Avofel, representando as escolas de Lages, ela é bicampeã brasileira, campeã sul-americana, e no ano passado ela conseguiu o 3º lugar no sul-americano escolares. Esse ano temos um time muito competitivo e forte também para brigar novamente por esses títulos. Mas muito além dos títulos vem a transformação dessas atletas, né? Você saber que você está fazendo a diferença na vida delas de alguma forma dentro do esporte, que criou um motivo para elas estarem melhor na escola. Nós temos uma menina que essa mexe bastante com a gente. Ela estava agora sendo boleira no campeonato que nós acabamos de vir, eu e a Gabriele. Ela fica um período no orfanato e um período na escola básica. E a felicidade dela de usar a camiseta da Avofel é algo assim... Aí a mãe dela nos reportou que ela melhorou as notas, o comportamento em casa, porque se ela não estiver dentro desses padrões, ela vai ser retirada do projeto. Então essa né, de certa forma é uma ameaça, mas está funcionando, porque ela melhorou a disciplina, a convivência, o respeito, e o vôlei hoje passou a ser uma ferramenta de transformação para ela. Então, a gente nunca cansa de falar que não é só esporte, né? A competição é um complemento de tudo que inicia. Sim. As meninas que vão se destacando, como nós temos vários casos. A Gabriele, a gente está com ela aqui porque ela é uma conquista recente. Ela veio de um campeonato brasileiro de seleções. Ela estava representando o estado de Santa Catarina e elas foram campeãs. E ela iniciou na base ali com 7 anos de idade, de 6 para 7 anos, e ela é uma menina disciplinadíssima. Ela tem excelentes notas, ela não falta no treino, muito pelo contrário, ela dobra treino. Então a responsabilidade de uma menina de 14 anos é muito grande. E aí o resultado ele aparece, né? Então, a Avofel tem vários objetivos, dentre eles ampliar a participação cada vez maior nos polos e nos bairros, como ferramenta de transformação mesmo. E tu falasse um ponto muito positivo, que é tirar essas crianças da tela, né? E é inegável, não tem como voltar. Ela existe, está aí, mas quanto menos tempo elas ficarem,
melhor. As atletas que estão treinando, estão envolvidas com o esporte, elas ficam muito menos tempo envolvida na tela, no digital, do que as outras. Pode acreditar. E assim, a gente não tem dados, mas a gente está tentando fazer um diagnóstico, nós vamos fazer uma pesquisa, nós temos um grupo que está nos auxiliando para a gente ter a exata noção, assim, porque a gente percebe a diferença, mas nós não temos assim, são 5 horas a menos, são 6 horas a menos, e isso tudo faz diferença na formação delas. Aí me vem agora esse dado de que existe muito hoje, né, entre os jovens, adolescentes, assim, essa exposição em Instagram, seguir influenciadores, tudo muito perfeito. Isso leva os jovens a entender que a vida é aquilo ali, né? E na prática não é nada perfeito. Que bom poder viver esse mundo de verdade. Mas, Gabriele, muito bem-vinda. Eu quero te ouvir, quero saber dessa conquista, desse destaque todo, de tudo que te faz trazer. A Gabriele, gente, ela, para quem está ouvindo aqui, por favor, eu convido a ir ao nosso Instagram, o Desk Lages, tá? O Desk FM Lages, para que você veja, na fotinha, ela tá trazendo hoje aqui uma medalha. Conta pra gente dessa medalha e de todos os teus destaques, Gabriele, por favor. Meu nome é Gabriele, eu tenho 14 anos, e essa medalha que vai aparecer na foto é do campeonato escolar micro-regional, que a gente se consagrou campeã hoje. E é bem legal, assim, participar desses campeonatos, porque você começa a ganhar um destaque, querendo ou não, né? O seu esforço, tudo que você faz por isso, começa a ser reconhecido, além de... Assim, eu vejo que o vôlei é algo muito positivo para mim, em questão de estudo, em questão de desenvolvimento, em questão de tudo, é só positividade, além dos campeonatos que são muito legais, experiências novas, países novos, regiões que a gente conhece, é muito legal. Olha só, me conta um pouco uma viagem dessas, assim, que tu acha que foi muito marcante para ti. Eu acho que a mais marcante realmente foi para a Colômbia, no Campeonato Sul-Americano, porque é um país diferente, a gente se comunicava em linguagem diferente, né? Tinha que tentar falar espanhol. Eram culturas diferentes, então uma troca de cultura muito grande. A gente fez amizade com os outros países, todo mundo tem uma visão muito boa do Brasil, e eu acho que a melhor parte é você saber que você está vestindo a camisa do Brasil e representando o seu próprio país. Mas olha que... Gente, que coisa linda. Vocês não têm noção do que é a energia desse estúdio hoje aqui. Eu ia dizer com essa criança, porque criança enche o dia da gente de alegria. Mas a Gabriele, ela não é mais criança, mas ela traz essa aura. Ela renova isso na gente. Muito bom poder te ver falando com toda essa empolgação, Gabriele. No teu meio, na família, entre tuas amizades, se o pessoal também é atleta? Ou... A minha mãe, ela era jogadora de vôlei, então eu me inspiro nela, ela não conseguiu continuar, mas eu tenho a confiança que um dia eu possa chegar. O meu sonho é ser atleta profissional, e eu tenho essa confiança que eu vou poder seguir o caminho que a minha mãe não conseguiu seguir. Coisa linda. E por ti, né? Porque é teu sonho, não é o dela apenas, né? É o teu. É o meu sonho, assim, é algo que eu quero muito e eu me esforço muito para conseguir um dia, quem sabe. Tá vendo? Ela falou sobre essa conquista dessa medalha hoje, nós estamos aqui, hoje é dia 24 de abril, então se quiser detalhar pra gente um pouco mais do jogo e dessa premiação também, hoje no caso, pro pessoal ter essa... Olha, foi um jogo mais tranquilo, assim... porque os times, eles são mais... Como eu posso dizer? São times escolares. Mas é a experiência que a gente ganha. Todo campeonato é importante, serve como bagagem. Cada dia você pode melhorar uma coisa. Então, é bem legal esses campeonatos que envolvem times, assim, não tão... profissionais. Sim, sim. Só fazendo um adendo a essa colocação dela, para elas chegarem na Colômbia ou chegarem no Brasileiro, elas precisam passar por essas etapas, sim, que é o municipal, o micro-regional, o regional, e aí isso é uma sequência. Então, assim, o brasileiro nada seria se você não ganhar o micro, né? Sim. Então, tem que jogar, eu sempre falo para elas, tem que jogar esse como o mais difícil. O próximo jogo é sempre o mais difícil. E isso torna elas nunca se acomodarem e elas nunca estão satisfeitas. Por vezes a gente brinca assim, vocês foram bem hoje. Não, mas eu errei isso. Muitas vezes elas se cobram muito mais do que o técnico, que cobra bastante delas, mas elas também se cobram. Elas criaram esse ritual de cobrança, de perfeição,
E eu falo, vai ser para a vida. Então, assim, que profissionais terão no mercado? Sim. Dedicados, disciplinados, focados, né? Eu já citei aqui nos bastidores, mas para mim, educação e esporte são paralelos. Eles andam muito juntos e muito conectados. Porque essas meninas, elas são exemplos também na escola. Elas tiram notas boas, elas são dedicadas e elas têm uma rotina muito pesada. Talvez muitos adultos não dariam conta de fazer o que elas fazem. Elas precisam estar bem fisicamente, então elas têm academia, têm pilates, têm reforço, têm inglês, têm que ser boas alunas, têm que ganhar a competição e têm que ser boas filhas. Elas têm que ter lazer também, né? E aí... Os demais amigos da sala, eles estudam, parabéns, excelente, né? O que os pais querem é que os filhos sejam... A gente só deixa de bagagem para eles, conhecimento e exemplo. Sim. Então, e o esporte fortalece isso, muito. Olha só, eu tô aqui a ponto de perguntar para a professora Maria como veio para cá, mas antes eu quero saber, um pouquinho antes de nós entrarmos no mérito projeto de extensão, que é como a professora começa a entrar nessa história, né? E também antes, por meio da filha, né? A filha que também joga, nós vamos saber mais sobre isso. Eu quero aí sim agora saber, Régia, como é que veio essa ideia para ti da criação da Vofel? O esporte faz parte da tua vida há muito tempo, como é que é? Sim, eu tenho certeza que o esporte me tornou uma pessoa mais resiliente, mais forte, menos tímida, porque eu era uma criança muito tímida. E eu sempre pratiquei esporte, vários, vôlei, handebol, o que tinha na escola eu fazia. Porém, eu não tinha suporte familiar, eu estudava numa escola pública, dificuldades que fazem parte da vida, e o esporte me deixou uma pessoa resiliente e forte. Então, eu batalhei meu espaço estudando, fazendo minhas graduações, e o esporte sempre esteve comigo. E eu conheci meu esposo, o professor Chico, através do esporte, num campeonato, e a gente, os dois totalmente apaixonados por esporte, e quando as nossas filhas começaram a entender e não tinham uma estrutura, uma escola, algo que formasse e que desse o suporte que nós imaginávamos que seria o ideal. E essa busca por ter uma associação que pudesse formar atletas sempre foi um sonho. E aí nós começamos, engatinhamos, paramos, voltamos. E sim, um dos fatores foi a minha filha, porque ela nós matriculamos ela em vários esportes, natação, judô, karatê, tudo que nós imaginávamos que pudesse auxiliar. E ela chegou e falou assim, eu fui convidada pelo professor Tadeu para jogar vôlei. E eu morrendo de medo que ela fizesse igual na natação, que ela fez 3 meses e não quis mais, e ela foi pro vôlei e se apaixonou. Só que no projeto que ela estava, tinha somente 2 vezes na semana. E nós víamos nela um potencial, porque ela era aguerrida, ela era uma menina que queria muito, e nós sabíamos que precisava mais. Então, a gente criou a associação dentro de um dos nichos por isso, e ele foi crescendo. E aí foram entrando mais alunas, os pais abraçando que os nossos maiores patrocinadores, incentivadores, motivadores são os pais. Porque elas são crianças ainda, são adolescentes e elas precisam de transporte, elas precisam de suporte financeiro. E quando eles não conseguem, eles ajudam a gente a fazer ações, rifas, criar nichos dentro de extensão, enfim. Os nossos maiores parceiros e patrocinadores são os pais, continuam sendo. Olha só, e aí o gancho perfeito para a gente aí sim entrar na conversa com a professora Maria de Lourdes. Professora, como é que surgiu essa ideia? Claro, a filha joga, né? Já estou sabendo. Talvez assim como ela, no caso, que criou a Vofel no contexto de contemplar ali a filha, né? No gosto pelo esporte. Você também veio pela prática da filha olhar para a Vofel como um projeto de extensão possível. Verdade, Carla. Foi assim, a minha filha, acho que ela tinha uns 9 anos, mais ou menos, e eu estava procurando uma atividade, né, física para ela fazer, né, pensando em saúde, enfim, né? Em toda essa questão aí de tirar um pouquinho do celular e das telas, né? E aí eu fiquei sabendo, né, do projeto da Vofel, e aí eu fui visitar o Jones Minosso,
Então eu conheci, né, eu fiquei sabendo do projeto da Avofel, fui visitar o Jones em dia de treinamento, cheguei lá, era aquele mar de meninas vestidas de cor-de-rosa, jogando e treinando, e eu achei aquilo maravilhoso, né, Carla? E aí, então, eu entrei em contato com o professor Chico, entramos numa lista de espera. Felizmente, naquela época, a espera não era tão longa, a Helena conseguiu, né, entrar, né, não no time inicialmente, mas nas pequenininhas, como é que chama? Na iniciação. E ela começou a praticar o esporte e eu comecei a cada vez mais me envolver com a Avofel e perceber, assim, o quão rica era toda aquela experiência, né, que a minha filha estava tendo a oportunidade de viver, o quanto ela estava se desenvolvendo, o quanto eu estava vendo, assim, melhoria na saúde dela, né, na aptidão física, na socialização, na capacidade de comunicação. A gente observa também, né, uma coisa que é muito importante, é a capacidade da criança suportar frustrações, né? Porque ali no vôlei eu não sei o movimento, eu preciso treinar, eu preciso me dedicar, eu preciso aguentar uma frustração, e isso é uma coisa que falta muito nas crianças. E eu, como educadora e como mãe, eu percebi, né, a riqueza que estava em toda aquela formação. E, ao mesmo tempo, em a gente se envolver com o projeto, a gente vê de todas as dificuldades. Então, a gente vê o potencial de um projeto desses, certo? Para crianças, para meninas, né, com todos os benefícios que ele está trazendo, muitas vezes meninas carentes, muitas, né, com dificuldades e o impacto que isso pode ter para essas meninas, né, e ao mesmo tempo vendo as dificuldades para executar tudo que precisa ser executado, né, o desespero desses professores querendo fazer as coisas acontecerem e verem todas as dificuldades. Dificuldade de participação em torneios, dificuldade de ter espaço para treinamento, dificuldade de sediar, às vezes, né, torneios, eventos, várias dificuldades, né? E aí, depois de alguns anos, eu pensei em utilizar a estrutura, né, da universidade. A universidade está aqui para dar suporte também para ações como essas, né? Então, a gente fazer esse link entre a associação e a universidade para dar esse suporte, porque a universidade tem uma estrutura muito boa, né, um ginásio muito bom e capacidade, assim, de dar esse suporte para as ações da Avofel, mas, ao mesmo tempo, Carla, trazer essas meninas para o ambiente universitário, fazer com que elas entrem dentro da universidade, se exponham, conheçam o que é uma universidade, né? Como é que faço para chegar aqui? O que eu posso ser se eu vir a estudar aqui? É uma universidade gratuita? É de qualidade? O que se estuda aqui? Então, a gente achou, assim, um casamento perfeito, em que eu trago a criança, a comunidade, os pais, os familiares para dentro da universidade e a universidade dá esse suporte também, né? Então, a gente tem vários eventos. Por exemplo, no ano passado a gente fez um evento de Dia das Crianças aqui no ginásio, então a gente trouxe o professor que trabalha com entomologia, o professor Cláudio, e a gente ele trouxe um insetário, então elas conheceram, né, enfim, né, todo aquele museu dele ali com os animais, com os insetos, enfim. E essa foi uma oportunidade em que a gente teve de integrar. Então, são várias as ações que a gente faz nesse sentido, de trazer, né, essas meninas também para o ambiente acadêmico, que isso é muito importante. Sim. Então, com isso surgiu a ideia, né, de criarmos, então, um projeto de extensão, né, que é Estimulando o Esporte Feminino, em que o CAB se tornou mais um polo da Avofel, né, em que nos sábados a gente recebe essas meninas ali do social para fazer o treinamento, né, Regi? Basicamente, este projeto de extensão por meio do CAV é nessa abertura do espaço para o treinamento. Então, tem mais alguma ação, professora? Temos várias ações. Nós fazemos eventos em que as meninas vêm aqui, né? O CAV se tornou um polo, né, de treinamento. Nas segundas e quartas também o time de rendimento treina aqui. A gente teve momentos em que o professor Chico treinou as atletas do time de vôlei da UDESC Lages para que elas participassem era um dos jogos universitários. Sim. Uma troca, né? Se estabelecer uma troca. Exatamente. Muito bom. E você falou, Régia, sobre
pais, como a professora Maria, serem os principais parceiros, incentivadores, como é que a gente diz? O patrocínio. Muito deles, né? Claro. Mas que outros parceiros vocês já têm? Gostaria de citar? E também fazer um chamamento, né? Sobre quem está nos ouvindo, se quiser colaborar, por que colaborar com o esporte? As razões estão claras, mas é interessante fazer essa chamada, né? Com certeza. Nós temos hoje o Colégio Coque também como parceiro. Nós temos várias pessoas que acreditam assim, restaurante que ajudam nas meninas para as refeições. Eu tenho medo de citar nomes e esquecer alguns, né? Sim. Mas falta muito. Nós estamos muito aquém do que seria o ideal. E hoje existem várias ferramentas, por exemplo, lei de incentivo, nós temos projetos aprovados, que isso você não vai tirar do teu caixa fixo, né? Você vai fazer um abatimento do teu imposto de renda. Ao invés de pagar totalmente o teu imposto, você reverte 2% do que você tem que pagar para o esporte. Tem para o esporte, para a cultura, mas no nosso caso é no esporte. Então, nós temos isso, a gente tenta manter contato com os contadores para saber dessas empresas. Nós temos uma aqui que todo ano acredita, que é a GTS. Ela já tem essa cultura de reverter parte do imposto para o esporte. Então, precisamos de mais GTS, de mais Minusas, de mais empresas que olhem o esporte como uma ferramenta. Nós temos uma parceria com a Prefeitura Municipal que ela ainda é tímida, porque nós precisamos melhorar isso. O esporte, ele faz um papel muito importante para a sociedade. Ele tira, além de tudo que a gente falou, ele auxilia na saúde também, né? Então, assim, ele diminui custos para o município. Hoje, com o marco regulatório, você precisa seguir algumas regras, mas a gente está totalmente enquadrado nisso. Temos CNPJ, somos ativos, cumprimos regularmente o que é posto, e a gente só precisa crescer esse bolo. O bolo do esporte, da destinação para o esporte, ela é muito pequena. Nós sobrevivemos desses convênios porque nós temos a nossa maior demanda hoje é a nossa folha de pagamento. Nós temos os profissionais que se qualificam, que se profissionalizam e não conseguimos valorizá-los do tamanho que eles são. Mas estamos caminhando, já estamos muito melhor do que há 2 anos atrás. As competições é o que elas querem, porque assim elas treinam, se dedicam e a gente, para estar em campeonatos, o custo é altíssimo. Então, nós estamos hoje dentro do campeonato CBI, Campeonato Brasileiro Interclubes. Em Santa Catarina, nenhuma das equipes com maior aporte, com maior volume, com maior destaque em anos anteriores, estão dentro dessa classificatória. Somente a Vofel. A Vofel vai participar do Sub-16 como a única equipe de Santa Catarina classificada entre as 20 melhores. Então, nós vamos lá, vamos ter que brigar de novo pela vaga, mas nós estamos lá já. E com todas as dificuldades. A gente está fazendo vaquinha, a gente está fazendo uma ação de venda de pizza que vai ocorrer esse final de semana e no próximo. E os campeonatos estão chegando a todo vapor agora. Nós temos no próximo final de semana Sub-15 em Lages, estadual. Então, os custos começam. Você tem que remunerar a arbitragem quando você tem campeonato local. Você tem que ser sede, você tem todo um suporte. Não gasta com transporte, que é outro calcanhar, assim, que é um dos nossos calos, que é caro. Nós vamos participar de um campeonato esse final de semana e a gente vai de carro. Os pais, cada pai vai com algumas atletas para a gente poder participar, porque é importante na preparação delas para o campeonato, e aí não temos transporte, que é uma dificuldade para todas as equipes de rendimento, não é só para a Vofel, mas é uma das grandes dificuldades. Então, mas assim, a gente sempre olha o lado do copo mais cheio do que vazio. A gente caminhou muito, tem um caminho longo pela frente, mas sim, se a gente puder sensibilizar e fazer com que os empresários olhem com carinho, não precisa tirar dinheiro propriamente do bolso, você tira do imposto
e você pode acreditar que vai fazer a diferença na vida dessas meninas. Com certeza. Bom, eu vou reforçar ao final, daqui a pouquinho nos encaminhamos aí para o fim da entrevista, passou voando essa conversa, mas vamos deixar já os contatos para quem quiser saber mais, quem quiser entrar em detalhes aí sobre como ajudar, seja por meio do imposto, que é o mais, digamos, formal, né? Mas existem outras formas. Por favor, deixe os contatos, Régia. Então, a gente tem as nossas redes sociais, nós somos ativos nas redes sociais, vamos melhorar, mas assim, no nosso Instagram, Avofel, os nossos contatos, os pais estão sempre conseguindo contatos com pessoas, com empresários. Procure fazer uma visita num dos nossos polos, lá no Jones, de segunda, quarta e sexta, das 18 às 21, estamos todos lá. Mas as nossas redes sociais, pessoais e também da Avofel, através dos nossos pais, das nossas atletas. E pense com carinho, adote uma atleta, com certeza vai fazer a diferença na vida delas e principalmente da sociedade. A sociedade terá um ganho grande, assim, teremos futuramente pessoas melhores, com certeza. Bom, mas são 7 anos e todas essas conquistas, esse destaque. Então, a ideia que fica é de que, sim, vocês vão muito longe. E realmente, com essa rede que se forma, com a conscientização das pessoas em torno... Porque existem alguns tabus, né, em relação ao imposto de renda, a essa destinação. As pessoas falam em doação, mas é uma destinação. Você, como disse a Régia, você pagaria esse imposto, mas você pode destinar, optar por, quero colocar essa quantia ou essa porcentagem, enfim, na Avofel. E aí, claro, o seu contador, as pessoas que vão lhe auxiliar nisso, elas certamente vão dar todo esclarecimento, porque às vezes as pessoas não confiam em ninguém mais além do seu próprio contador. Fale com ele. A pessoa física pode também fazer... Pode também. Uhum. É interessante aqui, porque... A pessoa física pode também. Aí, assim... a forma correta o contador vai saber. Sim. Só que pode. E hoje nós estamos nos cadastrando no FIA, que é o Fundo de Infância e Adolescência, que também será um novo formato. Porém, ainda não estamos... O FIA, como que ele funciona? Você destina lá e não quer dizer que vai vir para a Avofel, mas você está como uma das instituições, você consegue ser beneficiado também. Então... Existe, graças a Deus, assim, começaram a fazer uma sensibilização maior. Eu vi em rádios, vi na internet, falando dessa possibilidade da doação. Então, isso é uma corrente que pode crescer. Quem puder divulgar, ajuda bastante. Sim, então, claro, nas redes da Avofel, como disse a Régia, no Instagram, @Avofel, certo? Isso. Bem fácil, porque realmente, né, a única... É interessante quando a gente consegue registrar um perfil com o nome direto, assim, a sigla, né? Avofel, tá, gente? Associação de Voleibol Feminino de Lages, AVOFEL. Avofel no Instagram, facinho. E ali você tem, claro, todos os canais para entrar em contato, seja por mensagem ali, na bio deve ter a descrição, agora eu não me lembro da bio, a descrição com tudo que você precisa ali dos canais para conversar com o pessoal. E para encerrar justamente, aí eu volto a conversar com todas, eu quero ouvir todas sobre as metas, né? Porque você falou assim da dificuldade de participar no momento de viabilizar a ida para o Campeonato Brasileiro Interclubes. Quando que é, Régia? O CBI, Campeonato Brasileiro Interclubes, ele acontece de 7 a 12 de maio. É uma etapa classificatória, temos que ficar entre os 3. Esse é um dos nossos grandes objetivos, ficar entre os 3 para poder disputar a grande final em novembro em Saquarema, onde é o templo do voleibol. Esse acontece em São Paulo, no Clube Paulistano. Nós vamos ter lá grandes clubes nacionais, como o Clube de Regatas Flamengo, Mackenzie, times muito tradicionais dentro da base e de clubes, né? E que a gente joga de igual para igual e não temos anotado muitas derrotas por eles, não. Olha, nos últimos tempos a gente só ganha, né? Bom, Gabriele, por favor, conta aí. E eu queria falar algo sobre como o nosso time, comparado a esses times grandes, tem menos apoio e consegue lutar lado a lado com esses times. Porque nós conseguimos já ganhar deles, perder, e ao mesmo tempo a gente fica
naquela linha, todos na mesma linha, mas a gente tem muito menos apoio. Eu acho que isso é muito da garra da comissão técnica, das atletas, dos pais que ajudam. É algo muito de querer ser campeã, de querer ganhar, comparado a esses times que têm um apoio totalmente diferente da gente. Pois é, a gente fica olhando e imaginando onde vocês vão chegar, aonde vocês vão, com um incentivo dessa mesma grandeza que esses times têm, né? Seria incrível. Será? Vamos chegar lá, vocês com certeza vão chegar lá. É mobilizar, né, gente? A gente está sempre relembrando, o Luiz tem aí um programa voltado, dedicado ao esporte, vocês já são pessoas frequentes ali, né, nas entrevistas, então é a gente voltar a falar disso com mais frequência, ou passar a falar disso com mais frequência. E aí eu quero saber das metas que vocês têm, mesmo com todas essas dificuldades. Eu tenho aqui uma colinha de algumas metas que vocês trazem, né? Porque tem todo um material aqui bem completo sobre a Avofel. Onde é que o pessoal encontra esse tipo de informação aqui, Regia? No perfil de Instagram tem link? Vamos ter. Não temos. É interessante, boa. Temos. A gente fornece, encaminha, divulga todas as solicitações de patrocínio, mas é uma ótima dica. Vamos deixar um link que as pessoas possam ter acesso, né? Muito bom, porque, olha, gente, eu tive acesso aqui a um dossiê da Avofel, então, envolvendo aí toda a apresentação, os polos, né, que ela cita aqui na nossa entrevista. Que bom que seja dado acesso aí para o público saber mais. Então fique atenta aí ao @avofel no Instagram. Em breve, certamente, acessíveis esses dados. Mas conta pra gente, enquanto eu tenho a minha colinha aqui, mas para o nosso ouvinte no momento, quais são algumas dessas metas aí, gente, para o futuro? Sim, a gente é bem ousado no sentido assim, nós queremos manter no nosso desempenho dentro do estado, né? Nós estamos participando dos estaduais sub-13, 14, 15, 17 e 19. Nós vamos com duas equipes muito potentes e muito fortes para os escolares. Esses jogos escolares, eles dão classificação para brasileiro, então é muito interessante. E quem sabe do brasileiro para o sul-americano. Os CBIs, que a gente vai participar com o sub-16 e sub-17. Né? Nós temos um campeonato que é o maior campeonato de base do Brasil, que é a Taça Paraná, onde comporta quase 3 mil atletas, e a gente é tricampeão. Então, assim, nós chegamos lá no primeiro ano, quem são esses maluquinhos aí? E a gente ganhou, e foi no ano seguinte bicampeão, e o ano passado tricampeão. Então, nós vamos lá, quem sabe, né? Continuar escrevendo a história também nesse campeonato. E aí, assim, surgem campeonatos que a gente começa a ser convidado para alguns. Nós fomos convidados para a Copa Minas, que é um campeonato gigante de base. A gente ainda não deu sim nem não, porque ele é caríssimo. Então, a gente está segurando um pouco, imaginando o andamento dos convênios, dos patrocínios para frente. Com mudança de governo, sempre atrasa um pouco os repasses de convênio, atualização de transportes, então a gente está aguardando. Mas tem bastante coisa pela frente. Uma das grandes metas é pelo menos mais 2 polos no âmbito social, em bairros diferentes. Então, a gente tem essa meta. Nós já temos 2 colégios mapeados. Um é no Petrópolis, né? Que a gente tem uma escola que me fugiu o nome, desculpa. E a gente tem um que é mais próximo do centro. Então, a gente está focando... precisamos de um profissional a mais, porque a gente está matando os professores de tanto que eles trabalham. Eles amam, eles vivem vôlei 24 horas por dia. Mas a gente tem que saber o limite, né, de todo mundo. Então, uma das nossas grandes metas é ampliar o nosso projeto social para pelo menos mais 2 escolas. Olha só, vão a quantas crianças? Se hoje são 400, vamos a... Pelo menos próximo de 500, que é pouco para uma cidade do tamanho de Lages, né? A gente precisaria estar com pelo menos 10% da população compreendida em esportes, com certeza seria melhor, da população infantil, né? Sim. Bom, vamos encaminhando agora sim o fim da nossa conversa, estava muito interessante. Fiquei muito gratificada por saber da história de vocês, eu ouvia muito falar da Avofel.
o projeto da professora e nós nunca marcávamos, né, professora? Eu estava sempre para fazer essa entrevista. Que bom nesse momento, então, para essa chamada aí, a contribuição. @avofel no Instagram. Deixe uma mensagem final seja para a criança que está ouvindo, para o pai, para o provável parceiro, patrocinador aí dessa iniciativa. Fiquem à vontade. Então, posso começar aqui. Primeiro, agradecer, né? Porque nós somos muito privilegiados em ter pessoas que nos dão a mão e que nos carregam e que nos mostram caminhos. E o que a gente sempre tem como lema? Nunca desistir. Nunca deixar de acreditar, porque dá certo. Dá certo. Se não foi por um caminho, outro a gente consegue. E acreditar que a transformação vem com pessoas do bem e com um trabalho sério. Então, obrigada pelo espaço. Tomara que a gente tenha a oportunidade de vir aqui contar de experiências, de títulos e vitórias que a gente conquiste até o final do ano. Mas, no momento, a palavra é gratidão. Muito obrigada. Que legal. Parabéns pelo teu trabalho. Régia, obrigada da sociedade para ti também, né? Porque é como tu disseste, é um canal aí de formação completa desse ser humano, né? Falamos em meninas, mas é o ser humano que elas são, é a completude dessa pessoa, né? Que é físico, é mental, é espiritual também, cultural. Gabriele, por favor, fica à vontade, uma mensagem final para os nossos ouvintes. Eu também queria agradecer, porque sem a Avofel eu nunca teria chegado onde cheguei. Não que eu seja, profissional, mas comparado ao tamanho da cidade, ao apoio, eu acho que chegar a ser os campeonatos, você vê como é uma coisa diferente. Então, sem a Avofel eu não teria chegado, eu não teria tido essas experiências maravilhosas. Esse intercâmbio, né, com essa idade, né, já aos 14, que parabéns e maravilha. Teu esforço, teu empenho aí num todo da tua vida, né? Muito obrigada. Valeu. Professora, por favor, fique à vontade. Vamos encerrar aqui com a sua fala. Obrigada, Carla. Gostaria de agradecer pelo espaço. A gente conseguiu, né, fazer essa entrevista, chamar a Régia para contar um pouquinho do projeto. Então, assim, só o meu agradecimento mesmo à Avofel. Eu acho que a Régia e o Chico aí são idealizadores desse projeto que tem transformado a vida de muitas meninas e a gente só tem a agradecer mesmo e nos colocarmos assim à disposição para dar o apoio que a gente puder dar. E eu gostaria de encerrar fazendo um convite, porque nos dias 2 e 3, né, aqui no CAV nós vamos estar sediando a primeira etapa do campeonato de voleibol catarinense da categoria sub-15. Nós vamos estar recebendo atletas de Xanxerê, Rio do Sul, Caçador e Saudades. Então, essas 4 equipes vão também ficar alojadas aqui no CAV e também os jogos vão acontecer no ginásio aqui do CAV. Então, eu gostaria de convidar a comunidade que queira, né, conhecer um pouquinho de como é que são os torneios e assistir aos jogos. Estão todos convidados. Certo. Só confirmando, professora, 2 é sexta. 3 e 4. Desculpa. Sábado e domingo, né? Sábado e domingo, 3 e 4. Você que está ouvindo a reprise, você já está no meio deste evento do qual ela fala, porque a nossa reprise é no sábado às 6 da tarde, mas a veiculação inédita é nas quintas-feiras. Então, hoje, né, você está ouvindo aí no feriado do Dia do Trabalho, dia 1º. Prepare-se aí, final de semana no CAV, né, professora? Qual é o horário? Exatamente. Começa às 9, Régia? Às 9 até às 18. Dá para assistir, dá para entrar, entrada franca. Com certeza. Tudo. Então, para você começar, se é que não conhece ainda, né, nunca acompanhar os jogos, né, sentir um pouco dessa energia, porque só o que a Gabriele nos trouxe aqui, você imagine várias dessas meninas com toda essa empolgação em quadra. Vale a pena. Parabéns, gente. Muito sucesso para vocês. Muito obrigada. Obrigada, Carla. Obrigada. E obrigada a você, nosso ouvinte da 106.9, né? Você, cada semana, nas quintas-feiras, conhece aí um projeto ou um programa de extensão diferente. Hoje falamos da Associação de Voleibol Feminino de Lages, a Avofel, que é uma instituição sem fins lucrativos que visa a esse desenvolvimento e construção de valores nessas meninas de 6 a 18 anos por meio do esporte. As nossas convidadas foram a fundadora da Avofel, Régia Fávero, também a atleta Gabriele Hoffmann, de 14 anos, e tão vencedora já por meio do esporte, e também a professora do CAV, professora Maria de Lourdes Borba Magalhães, que trouxe a Avofel aí para o CAV em forma de projeto de extensão.
E é isto, eu sou Carla Torres, encontro você tanto no Minuto da Extensão quanto no Minuto da Pesquisa, em outros momentos aí da nossa programação. Um abraço, até mais, tchau, tchau. Você ouviu Minuto da Extensão, um programa para compreender o impacto do CAV na vida da comunidade.